Mas você, o que você acha? Você acha que ele perdendo, o que ele vai tentar fazer? Então, eu tenho alguns cenários. É difícil fazer futurologia. Mas eu tenho alguns cenários. Eu acho que se... uma coisa que eu acho que é certo. A transição não será tranquila. Sim. Eu acho que vai ter invasão, vai ter tentativa de invasão de Brasília. Mais ou menos como Dos aconteceu... caminhoneiros? Não, acho que gente. Gente dispersa, como aconteceu em 2013. Que você teve um monte de gente e as pessoas vão tentar invadir. Isso eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai rolar aglomeração de muita gente. Eu falo muita gente assim, 50 mil, 100 mil pessoas. Acho que Mas quem bancando? Não, mas isso já depois da derrota dele. Eu não acho que precisa bancar. Assim, mas Brasília é longe, é caro? Não, cara, mas o bolsonarismo ainda tem muito apoio orgânico. Veja, a gente fez, lá na época das manifestação em Brasília com 60 mil pessoas ali na frente da esplanada. O que é muita gente. E a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que Bolsonaro perdendo, e assim, ele não vai perder com 10 milhões de votos, ele vai perder com uma certa votação. E ele convocando... E os vários deputados bolsonaristas insuflando e aquela agonia, eu acho que espontaneamente vai dar tipo 100 mil pessoas lá. Deputados derrotados. Não, os vitoriosos também. Porque o Bolsonaro vai fazer alguns deputados. Ele vai fazer. Não, vai, claro que vai. Ele vai fazer de 20 a 30. É que eu acho que a lealdade não dura, porque Bolsonaro vai ter graves problemas com a justiça. Mas eu tô falando num cenário assim, logo após. Entendi. Essa lealdade, eu concordo com você, acredito que ela será diluída gradualmente ao longo do tempo. Na medida em que ele não conseguir ser o centro de uma oposição de direita eficaz ao PT, e espero que ele não seja, e isso é uma grande interrogação. Até que ponto Bolsonaro sobrevive como figura símbolo de oposição ao PT? Porque ele pode sobreviver. Assim, ele pode. Isso não está descartado. E alguém vai dizer, mas ele não entrega. Sim, mas ele não entregou durante 4 anos, ele não entregou durante a campanha, ele nunca entregou e ele tá aí. E as pessoas o apoiam, entendeu? Então, assim, o fato dele não entregar não quer dizer automaticamente que ele vai desaparecer. Ele pode continuar como figura símbolo de oposição ao PT, gritando, fazendo coisa, discurso, live e tal, pode fazer. Então, acho que de imediato vai ter treta. E aí eu acho que pode ter treta, assim, um pouco violenta, porque pode juntar os caras do PT que vão estar comemorando, porque é uma coisa tradicional, quando o Lula ganhou da primeira vez, teve uma comemoração assim gigante. Tem um amigo meu que mora em Brasília, trabalha lá, e ele disse que foi assim, que a galera enlouqueceu, era droga, cachaça, gente, putaria, uma confusão assim, aí vinha aquele sindicato, vinha de tudo, esquerdeiro estranho, era um negócio assim, apoteótico. A comemoração da vitória do Lula. A tendência é, o Lula ganhando, que haja uma comemoração muito forte da esquerda. Essa eleição é a eleição, depois da primeira, a mais, sabe? A mais alentada de todas. Porque não é nem o Haddad, é o próprio Lula. Veja o tamanho disso. Assim, é o retorno de um cara que foi preso, né? Que a presidente que ele botou lá caiu. Esse é um momento muito glorioso para a esquerda. Então eu acho que pode rolar isso, ter uma comemoração e se encontrar bolsonarista com PT e polícia no meio, treta. Acho que a transição vai ser bizarra. Agora eu não sei se Bolsonaro tem audácia de tentar algo concreto. Porque o que sempre caracterizou o discurso dele, é o que você falou, ele é a vítima, ele não consegue resolver as coisas do sistema, ele não, assim, ele sempre ensaiou coisas, mas ele nunca fez, né? Ele nunca tomou atos preparatórios iminentes para uma tomada de poder, para uma ruptura. Ele nunca fez isso. Sim. Ele sempre se manteve ali no terreno cinzento e assim, e na última manifestação foi assim, porque veio a carta do Temer, ele recuou, Então eu não sei se ele vai ter coragem. Porque, cara, o cara saindo e ele tentando dar um golpe, uma coisa assim, ele vai pra cadeia. Sim. Automático. Não, já há elementos para que ele se enrole bem com a justiça. Se ele realmente tentar algo que ele não controla, eu acho que é uma ilusão
essa visão de que ele tem apoio restrito das Forças Armadas, dos policiais, e que os policiais vão para as ruas defender o Bolsonaro. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que se ele fizer algum movimento com uma base que eventualmente o apoie, isso não se sustenta. Acho que ele é um movimento que cai com rapidez e a vida vai seguir. Agora, qual é o papel dele a partir da derrota, realmente está para ser visto. Eu acho que falta ele carisma e competência para ele se tornar essa figura anti-Lula, esse líder da oposição. Não sei, mas talvez na falta de outros nomes que possam ocupar esse espaço, ele ainda vai encontrar ali um ambiente para lhe seguir com alguma força. Agora, uma coisa interessante, Ricardo, eu ouvi esses dias o discurso inteiro do João Goulart no 13 de março, no Rio de Janeiro. Era um momento do Brasil extremamente conturbado, 13 de março de 64, aonde ele deu ali a sua última cartada. E é interessante como você tem alguns elementos muito similares ao que a gente vê hoje, com a diferença de que João Goulart era uma pessoa identificada com a esquerda, era um trabalhista, estava ali reunindo os sindicatos e tal, e o Bolsonaro, ele não né, ele é a figura, ele é o presidente da República, dito de direita, e que ele trava uma luta para impedir o comunismo. Mas ele é o presidente e ele não fez nada de concreto para impedir qualquer avanço. Ao contrário, ele é que deu espaço para o Lula crescer e estar em primeiro lugar nas pesquisas, porque o Lula não só estava preso, mas politicamente ele estava liquidado, né? Há, sei lá, 3 anos atrás. Então, ouvindo aquele discurso do Jango, você vê claramente, primeiro que os brasileiros falam, né, em golpe, todo 31 de março de todo ano, as pessoas escrevem no Twitter, no Instagram, porque o golpe. Assim, as pessoas não se dão conta do que o Brasil vivia naquele momento. Né? Aquele discurso onde ele fala que vai começar a reforma agrária por áreas no entorno de rodovias federais, áreas de saneamento e mais alguma coisa assim, áreas públicas que ele ia entregar para os trabalhadores da terra que eram oprimidos pelos grandes as ligas camponesas. Exato. Ele tentou o estado de sítio, que me remete muito ao 7 de setembro de 21. Ele tentou o estado de sítio, não conseguiu. Aí ele faz um decreto estatizando todas as refinarias privadas que o Brasil tinha naquele momento. Então, assim, era o antiliberal total. Esse sim, assim, o Brasil estava de fato dando demonstrações concretas de que ia contra os Estados Unidos e na direção de Cuba e a União Soviética, naquele momento que o mundo vivia uma Guerra Fria. E assim, era o Brasil completamente conturbado e menos de 20 dias depois o Jango foi derrubado. Foi. Né? E a gente começa um regime militar que aí as pessoas têm que dividir o momento aonde Jango foi tirado da presidência do que aconteceu no regime militar. Porque aquele movimento contra o Jango não era um movimento que foi feito pelo Congresso para dar o governo aos militares, para os militares fazerem o que eles quisessem. Foi um movimento civil, inclusive. Exato. Era empresariado, OAB, setores da Igreja Católica, imprensa, Globo. Assim. Exatamente. E era um movimento para que o Brasil... havia a ideia de que o Brasil teria eleições livres, né, na sequência. E aí não deu certo, né? Foi tudo errado. Então por que eu estou falando isso? Primeiro para mostrar que tem assim... parece que o Brasil repetindo a sua história. E depois que esses momentos conturbados, às vezes a gente sabe como começa, mas não tem ideia de como eles vão terminar, né? Perfeitamente. Isso é o problema. Olha, você falou tudo. Um like carinhoso, mas nada disso de cobrar. Não é uma cobrança, é um pedido delicado.